isso, o que elas fizeram? Então, qual a metodologia, qual o caminho que as autoras fizeram para compreender essas questões, né? Elas fizeram um trabalho experimental, utilizando o método clínico, que também era um método utilizado pelo Jean Piaget, né? Então, elas utilizaram lá na cidade de Buenos Aires, durante os anos de 74, 75 e 76. Então, lá na década de 70, elas selecionaram 108 crianças que tinham de 4 a 6 anos para compreender, né? Porque se a idade ali da alfabetização era com 7 anos, o ensino primário, né? Que é denominado assim nesse momento histórico, como que se dava, então, antes disso? Será que antes a criança tinha alguma ideia sobre leitura e escrita, né? Não é que elas estão defendendo alfabetizar na educação infantil, não é isso. Mas é porque elas selecionaram essa faixa etária, porque iria ao encontro das dúvidas que elas tinham e responderia às dúvidas que elas tinham, né? Então, o ensino primário, 7 anos, antes disso, essa criança, ela vai aprender? Será que ela tem algum contato? Será que ela tem alguma ideia sobre leitura e escrita ou não? É só com 7 anos mesmo. Porque se for com 7 anos, então seria ali só no momento escolar. A vida não proporciona esse aprendizado, né? E o método clínico consiste em fazendo várias perguntas para as crianças, e indagando as hipóteses dela, né? E vendo como que elas pensam ali e aprendendo ao máximo do pensamento dessa própria criança a partir da observação e do contato direto com essa criança, né? Então elas fizeram isso, experimental, porque elas estavam experimentando, né? Proporcionando ali várias vivências para essas crianças em relação à leitura e à escrita, para ver o modo que elas concebiam e o modo que elas pensavam. Então, repare, né? São 108 crianças, né? Na década de 70, né? Elas ficaram ali de 74 a 76 fazendo essa pesquisa, né? E aí, elas vêm, então, elas vão nos conduzindo no livro com algumas ideias, algumas concepções, vão defendendo alguns pontos de vista, né? E aí, elas nos trazem a questão de que atividades de ler e escrever são tarefas mais especificamente escolares, né? Então, se a gente for pensar onde se aprende, a gente tem aprendizados fora da escola também, mas o lugar ali tido como legítimo para se aprender a ler e escrever é a escola, né? E nesse período o ensino primário e agora nomenclatura ensino fundamental. É algo que a gente vê ali como legitimado. Nossa, mas ela já está saindo do ensino fundamental, ainda não aprendeu a ler e a escrever, né? Como se fosse um encargo ali da escola ensinar a ler, escrever e contar, né? E isso tem toda uma trajetória histórica também, né? De selecionar esses conteúdos e esse currículo que proporcionasse a leitura escrita, fazendo um ambiente escolar um lugar privilegiado para que seja trabalhada essas questões da leitura e da escrita, né? E aí elas vão chegar a esse tema, porque elas percebem que apesar disso, né? Então, olha só, a escola é um lugar legítimo ali, todos frequentam a escola, né? Então a gente tem essa frequência de todos ali, naquele período que elas estavam escrevendo grande parte, né? E mesmo assim, as pessoas passando anos dentro da escola, ainda a gente tem e tinha, né, no período do livro, o fracasso escolar. E aí vocês vão perceber que muitas das minhas falas vai parecer que a gente está falando do tempo agora. Será que essas autoras escreveram agora este livro, né? E não, apesar de ser um livro que foi escrito há vários anos, a gente tem ainda questões mal resolvidas ali, né? A gente tem questões que ainda precisam ser resolvidas, que é a questão do fracasso na alfabetização. A gente ainda continua lutando contra isso e tentando sanar essa questão do fracasso, apesar da criança ficar tantos anos na escola. E buscando sanar esse fracasso foi que o ensino passou, né, fundamental de 9 anos, tendo como justificativa essa questão mesmo de alfabetizar essas crianças, né, e colocando ali um ano a mais no ensino fundamental, para que essas crianças pudessem ser alfabetizadas, né. E aí, então, partindo desse pressuposto, né, desse fracasso, essa dúvida que rondou aí as autoras, né, elas queriam mostrar que o aprendizado da leitura e da escrita
ele compreendia um questionamento a respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural. Então, elas entendiam a leitura escrita enquanto um objeto cultural, que tinha uma determinada função, né, a função de comunicação, e tem uma determinada natureza, né. E a escrita, para elas, começa, né, e para mim também, antes da escola. Então, antes da própria escola, antes de frequentar a escola, a criança ela já vai tendo hipóteses sobre o que é ler, o que é escrever, o que está escrito aqui, como se escreve, de que forma, em qual momento, né? Então, são questões aí que vai perpassando a teoria trazida pelas autoras e a busca de compreensão do objeto, né, de estudo delas. Então, elas falam que as crianças elas têm ideia e teorias. E as crianças têm ideias e teorias mesmo, né? Se a gente parar para ouvi-las, parar para vê-las, para observá-las ali, né, que é muito além do que ver, a gente vai perceber que elas têm ideias sobre as coisas, né? Elas têm pensamentos de por que que isso acontece, por que que isso não acontece. E aí cabe os educadores possibilitar esses momentos dessas crianças, né? Então elas pensam sim, e elas pensam muito, né? E elas refletem muito, elas perguntam muito, elas querem entender o mundo ao qual elas estão ali fazendo parte há pouco tempo. E essas hipóteses, elas são colocadas à prova frente à realidade, né? E às vezes confrontam ideias dos outros também. Então, elas têm uma ideia, e aí essas ideias, elas podem ser confrontadas, sim, certo? De acordo com a hipótese ser comprovada ou não, e não há problema, né? E isso acontece também enquanto investigação. Então, enquanto a gente trabalha nessa perspectiva, é uma perspectiva que a gente vai possibilitar que a criança compreenda, que a criança aprenda, e às vezes vai dar certo a hipótese dela, às vezes não, às vezes ela vai ter outra hipótese, né? E aí a gente vai trabalhando nesse sentido, tá? Então, as autoras querem buscar a explicação dos processos e das formas mediante as quais, né, as crianças aprendem a ler e a escrever. Quais processos que elas demonstram? O que elas vão pensando? Será que são coincidentes ou não? Será que há ali uma regularidade do pensamento delas em relação à leitura e à escrita? Como será que se dá isso e como será que é isso, né? Isso tudo elas querem demonstrar a partir do ponto de vista do sujeito que aprende e não do ponto de vista do professor que ensina. O que significa isso? Significa que elas querem ouvir o sujeito, ter a ideia do sujeito, compreender o sujeito, para daí elas terem essa noção, né, do que acontece ou não, para que elas possam de fato ali entender como esse sujeito está pensando. Por isso a utilização do método clínico. Senão, elas poderiam entrevistar professores, perguntar para eles, observar o planejamento deles, mas não, elas ficaram ali junto com as crianças, percebendo as crianças, né? Olhando e ouvindo as crianças, tá?